Olá, minhas queridas, tudo bem? Eu sou a Márcia Larios e hoje eu vou trazer para vocês o capítulo 16 do Evangelho de João. Esse capítulo ele faz parte da segunda metade do livro de João. Aqui já estamos caminhando para os últimos momentos de Cristo. No capítulo 15, Jesus fala sobre a importância de nós estarmos ligados à videira verdadeira. E aqui nós vemos a definição da Trindade, né? O que é a Trindade? A Trindade ela é composta por Deus Pai, que é o nosso Criador, Deus Filho, Jesus, que é o nosso resgatador, e Deus Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Ou seja, eles são três em papéis, são três papéis diferentes desempenhados para a nossa vida, para o nosso resgate, né, daquilo que o Senhor tem para nós, para o plano da redenção que o Senhor nos deixou. Porém, em essência, Ele é um só. Então, a gente não diz que a Trindade são três pessoas, não. É uma pessoa que tem papéis diferentes na caminhada conosco, né? Então, assim, podemos dizer que este é um capítulo de uma carta de despedida, né? Porém, é uma despedida com a esperança de um retorno, de um reencontro, né? Então Jesus ele está deixando para os seus discípulos isso: olha, eu vou, mas eu volto. Amém? Dentro do Evangelho de João, João apresenta o Espírito Santo. Primeiramente, ele esteve no batismo de Jesus por João Batista. Ele desceu sobre Jesus, né? E ele encheu Jesus dele próprio, né? Então ele teve ali naquele momento. Depois também Jesus ele diz que ninguém consegue entrar no reino sem nascer de novo da água e do Espírito. E Jesus também fala que quem nele crê, como dizem as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. E ele deixou muito claro que essa experiência só é resultado de uma vida, de uma ação do Espírito Santo. Jesus também ele apresentou o Espírito Santo como, para mim, é o melhor resumo do que é o Espírito Santo, como o nosso Consolador, o Espírito da verdade, o Consolador que foi enviado para o Pai para ensinar os seus discípulos a como viver e lembrar eles sempre dos ensinos que Jesus passou para cada um dos seus discípulos ali. Um Consolador que dá testemunhos de Jesus e do Pai. E agora aqui no capítulo 16 ele prossegue tratando o Espírito Santo, mas a nível do seu ministério no mundo e uma vida também dele, uma vida dos discípulos com ele. Então quando você olha para a cruz e você vê que se não fosse aquele ato de entrega de Jesus, nós não poderíamos ser justificados. Você olha para a cruz e reconhece o sacrifício do Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Ele passa a ser o nosso Consolador. Então, através dele, ele nos leva cada vez mais ao Pai. No começo do capítulo 16, já nos primeiros versículos, Jesus está conversando com os seus discípulos ali e ele fala que seus discípulos iriam sofrer perseguições, eles iriam ser expulsos, né? E ele diz assim: eu estou dizendo isso para vocês, para que quando acontecer, vocês não falarem que ninguém avisou, mas eu estou avisando que isso vai acontecer. E aí, dos versículos 5 ao versículo 8, ele apresenta o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele começa dizendo assim: olha, eu sei que o coração de vocês hoje se enche de tristeza porque eu estou dizendo que eu vou. Mas para o Espírito Santo vir, o Espírito da verdade, o Consolador, né? Aqui na minha Bíblia diz o Conselheiro, para que ele venha eu preciso ir. Eu preciso ir para o Pai. O versículo 8 tem uma chave muito importante sobre a função principal do Espírito Santo na nossa vida. Versículo 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. No capítulo 14, Jesus já tinha falado para os seus discípulos a respeito da vinda do Espírito Santo, mas aqui no 16 ele fala mais aprofundadamente, né? Qual é, de fato, o que o Espírito Santo veio para operar dentro de nós, né? Então aqui no versículo 8 ele fala o quê? O Espírito Santo ele nos trará uma consciência. Que consciência? A consciência do pecado. É a consciência de eu olhar para mim e falar assim: eu me reconheço que eu sou pecadora, que em mim eu não consigo buscar justiça, né? Eu assim, pessoalmente, com minhas forças eu não consigo me justificar. Então, para que eu seja salva,
né? Para que eu precise, para que eu tenha a minha salvação, que eu preciso estar próximo à justiça de Cristo, eu preciso estar com Cristo. E o Espírito Santo, ele testifica isso dentro do meu coração, né? E aí ele também fala assim, que nós precisamos do juízo. Mas por que esse juízo? O juízo está na mão de Deus, né? Então nós precisamos chegar ao Filho para nós termos também contato, intimidade com o Pai. Então aqui, nós cremos na justiça de Deus, que Deus, ele é justo e é correto. É assim, essa ideia de convencer sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, já vem nos ensinando da nossa dependência ao Senhor. Nós somos dependentes ao nosso Deus. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele fala constantemente conosco. Ele nos lembra. Sabe quando você medita numa palavra e aquele versículo fica ruminando dentro da gente? É o Espírito Santo trazendo aquele versículo para dentro do nosso coração, para que ele seja um agente de transformação na nossa vida. O Espírito Santo também, ele, através das músicas que a gente escuta, ele também nos exorta, ele nos mostra o caminho. E também através dos livros. Aí está uma questão que nós precisamos muito ter cuidado. Com o que nós estamos nos alimentando? O que nós estamos escutando? Nós estamos tendo intimidade com o Espírito Santo para que ele possa falar claramente ao nosso coração, ou às vezes nós estamos colocando determinadas distrações na nossa vida que tem afastado o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo de nós. Ele fala conosco constantemente, mas eu tenho conseguido reconhecer a voz dele? Porque eu só consigo reconhecer a voz de quem eu tenho intimidade. Uma criança, quando ela está brincando num parquinho, se ela chorar, sua mãe vai saber quem ela é. Quem é a criança que está chorando? Se é o meu filho, se é o seu filho. A mãe sabe se é o filho dela que está chorando. Mesmo que ele esteja no meio de outras crianças. Mas por quê? Porque há intimidade. Então, para nós escutarmos a voz do Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade com ele. Nós precisamos nos alimentar das coisas certas. Amém? Olha o versículo 13, o que diz. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Verdade. Amadas, isso é algo que, infelizmente, na nossa atualidade está um pouco em falta, né? O que é verdade, né? Às vezes, Deus coloca dentro do nosso coração alguns sentimentos que a gente, por medo da reação da outra pessoa ou alguma coisa assim, a gente não expressa aquele sentimento que o Senhor coloca dentro do nosso coração. E às vezes nós usamos algumas máscaras, né? Porque a gente não quer ferir a pessoa, a gente não quer magoar. Então a gente vai, como diz, né, o ditado popular, a gente vai acendendo uma vela para cada santo, né? A gente vai tentando ficar de boa com todo mundo. E aí nós caímos naquilo que a Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores. O mundo, ele está precisando de pessoas que verdadeiramente adorem a Deus em espírito e em verdade. Sejam pessoas fiéis, não aquelas pessoas que ficam cocheando os dois extremos. Fiéis no que Deus nos deixou. Nós precisamos viver essa verdade. E o Espírito Santo da verdade, ele vem nos guiar nessa verdade. O Espírito Santo, ele vem nos guiar na verdade que é de Deus. Não existe acordo, não existe conchavo, só existe uma verdade. E é o que ele nos traz. E quando a gente vê o quanto nós precisamos dele, nós vemos o quanto nós somos frágeis. E na nossa fragilidade ele nos guia. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Outra coisa linda desse capítulo está lá no versículo 16, que eu quero ler com vocês agora. Mais um pouco e já não me verão, e um pouco mais me verão de novo. O que Jesus quer dizer com isso? Né? Um pouco me vê, outro pouco não me vê. O que ele quis dizer com isso? Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou subir para o céu e eu vou ficar lá. Mas eu vou voltar e nós nos veremos de novo. Então, comigo indo, vocês vão se entristecer, mas na minha volta vocês vão se alegrar. Amados, aqui é uma carta, de despedida de Jesus para os seus discípulos, para nós, mas é uma despedida com um tom de alegria. Por quê? Porque vai ter um reencontro. É uma despedida passageira, porque vai ter esse reencontro. E enquanto Jesus está com o Pai,
à destra do Pai, no seu lugar fica o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo nos conduz. Então, para que o Espírito Santo venha, ele precisa ir. Mas em momento nenhum ele vai nos deixar sozinho. Em momento nenhum ele vai simplesmente nos abandonar. Porque não é o propósito do Senhor nos deixar sozinho, nos caminhar sozinho. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então, minha amada, você não está sozinha. Às vezes na sua caminhada você acha que você está sozinha, mas você não está sozinha. Olha o versículo 22, o que diz pra gente. No versículo 22, diz assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirar essa alegria de vocês. Olha que lindo. Olha que palavra de esperança que Jesus está dando ao nosso coração. Ele fala para os seus discípulos, mas ele fala para nós. É como se diretamente ele estivesse falando para cada um de nós. Olha, nós precisamos buscar Jesus, nós precisamos desejar vê-lo novamente. Nós precisamos desejar esse encontro breve. Nós precisamos querer que ele volte. Mas ninguém sabe a hora que isso vai acontecer. Por isso que enquanto nós estivermos aqui, precisamos andar segundo o que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Precisamos ter cuidado enquanto nós vivemos nesse mundo, para que as nossas ações não nos afastem cada vez mais do momento e da hora chegada de Jesus. Precisamos cuidar com aquilo que nós carregamos. O Espírito Santo mora, habita dentro de nós. É algo muito precioso. Então, minha amada, eu te digo, nós precisamos andar à altura daquilo que está dentro de nós. Deus está dentro de você através do Espírito Santo. Ele testifica, ele fala contigo todos os dias. Amém? Versículo 33. Olha que coisa mais linda que diz. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. E com esse versículo lindo, maravilhoso, eu passo pelas considerações finais aqui do nosso vídeo. Pelas considerações finais de hoje, eu quero dizer para você. Jesus, ele estava dizendo o seguinte para os discípulos. Olha, eu já preparei para vocês um lugar. Ele está deixando escrito nessa carta de despedida a certeza. Então, eu já preparei tudo para vocês. Vocês serão perseguidos. Não tem problema. Vocês vão ter o Espírito Santo para convencê-los e para guiá-los na verdade. Eu vou, mas eu volto. Você pode ficar até triste agora, mas ficará feliz depois. Porque acima de tudo eu quero deixar com vocês a minha paz. A minha paz, ela não é a ausência de guerra, porque aqui no versículo fala, no mundo teremos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu e nós também venceremos com Ele, amém? Ele venceu. E essa paz que Ele deixa, é por ela que eu quero orar agora nesse momento contigo, amém? Vamos orar? Fecha teus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai. Eu não sei a sua circunstância, mas eu sei que Deus pode te ajudar em todas as coisas. Amém? Senhor Deus e Pai. Pai, queremos cada vez mais ter acesso a essa sua paz, Senhor. Senhor, essa paz, Deus, que excede a todo o entendimento, Deus. Senhor, obrigada, Pai, porque nunca nos abandonou, nunca nos deixou sozinho. Senhor, foi necessário, Pai, a sua morte, a sua ressurreição. Foi necessário, Pai, para que hoje os meus pecados e os pecados de toda uma nação, Senhor, fosse justificado. Mas o Senhor deixou o Espírito Santo para caminhar dentro de nós, que é o Consolador, que é aquele que nos guia, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor vai voltar. O Senhor deixou escrito para nós, ó Deus, que nós não sabemos a data, não sabemos o horário, mas sabemos que o Senhor vai voltar. E o Espírito Santo vai nos encaminhar nessa vida, para que nós andemos à altura daquilo que nós carregamos e que possamos ser testemunhos do seu amor. Paizinho lindo, querido e maravilhoso, obrigada por tudo que tens feito, Deus. Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Senhor.
nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, em nome de Jesus, receba essa palavra linda e maravilhosa. Reflita depois sobre esse capítulo e todos os outros capítulos do livro de João. Tem pérolas para a nossa vida. O Senhor quer nos encaminhar em todos os momentos. Chame o Espírito Santo para estar contigo, porque Ele habita dentro de você. Amém? Um grande beijo. Fica com Deus, minha amada.